é o mundo espiritual. Na aula passada, nós estudamos, nas aulas passadas, o processo desencarnatório. Então, é lógico, desencarnamos, vamos para onde, digamos assim? Estaremos em que condições? Como é a vida do espírito no mundo espiritual? Então, é dessas questões que trata esse tema. E eu vou utilizar para essa aula as questões, perguntas e respostas do Livro dos Espíritos e também alguns trechos de obras de André Luiz que ilustram muito claramente como é a vida no mundo espiritual e especialmente a obra Nosso Lar, que nos traz muita informação sobre a vida no plano espiritual. E a gente vai ver que é interessante como a obra de André Luiz, ela se casa, ela é praticamente um desdobramento dos ensinamentos contidos nas obras básicas. Então, a obra de André Luiz, em momento nenhum, em momento algum, ela contraria as obras fundamentais da doutrina espírita, mais marcadamente o Livro dos Espíritos. Mas ele vem trazer informações adicionais, detalhamentos daquilo que os espíritos já nos disseram, especialmente no Livro dos Espíritos. Então, tradicionalmente, nas religiões convencionais, ou mais tradicionais também, podemos dizer, existe a noção de céu e inferno, né? O que acontece com a criatura, com o espírito, quando ele desencarna? Segundo algumas doutrinas religiosas, ou vai para o céu ou vai para o inferno. E dependendo da religião, existem tipos diferentes de céus, dependendo do que a criatura fez aqui, né? E o inferno também é pintado de várias formas. E num determinado momento da história da religião católica, surge aí no meio, entre o céu e o inferno, uma figura criada pelos homens, que é o purgatório, que era aquela situação que é um inferno mais brando, né? Uma situação que não chega a ser inferno, mas também não é céu. Então, o espírito estando no purgatório, isso é convenção humana, não tem base nenhuma nos ensinamentos de Jesus, mas estando o espírito, a alma, né, o espírito desencarnado no purgatório, se houvessem preces, e geralmente preces encomendadas, né, aos padres, às igrejas e pagas, né, quanto mais preces se fizesse por eles, eles poderiam sair do purgatório e ascenderem aos céus. Então a gente vê que é uma convenção humana para trazer algum tipo de vantagem e tudo mais. Então, céu e inferno não são localidades. Nós até temos uma obra espírita intitulada Céu e Inferno, mas são expressões, para nos utilizarmos de expressões correntes, são situações. Céu e inferno são estados de alma dos espíritos desencarnados e não localizações específicas. Assim como o purgatório também não existe. Algo, de certa forma, parecido com isso, que aparece no livro Nosso Lar, é o umbral, né? E oportunamente a gente vai falar sobre isso. O umbral seria uma situação de uma perturbação no sentido de uma vivência, de certa forma angustiosa, que o espírito passa, até que ele possa se desvencilhar de alguns sentimentos, de alguns conflitos e adentrar numa condição íntima melhor e ser acolhido em algumas das colônias e tudo mais. Então vamos ver, a partir das perguntas de O Livro dos Espíritos, perguntas e respostas, a gente vai formando uma ideia de como é a vida do espírito no mundo espiritual.
Então, a primeira dela é bem básica, né? A gente vai começar do princípio. O que é a alma no intervalo das encarnações? Então, a gente sabe, né? Já estudamos que a gente tem múltiplas encarnações. E o que acontece conosco entre uma e outra, né? Cessa uma vida aqui na Terra, o que acontece com o espírito? Que era a alma era o espírito encarnado. O que acontece? Para onde ele vai? Então, ele vai ficar um período no mundo espiritual, depois ele vai se preparar para uma nova encarnação, ele volta para o mundo dos encarnados, fica mais um tempo, algumas décadas, retorna à pátria espiritual, fica mais um tempo lá, volta a encarnar, e assim é esses ciclos que se sucedem na vida do espírito de desencarnações e encarnações, desencarnações e encarnações, né? Até que ele alcance uma evolução tal que ele não necessite mais encarnar, né, para prosseguir a sua evolução. Então, olha, o que é a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. Então, nesse sentido que a gente deve entender a palavra espírito errante. Não é o espírito que erra no sentido de cometer erros, mas é um espírito que aguarda no mundo espiritual uma nova oportunidade de reencarnar. Então, nós alternamos a nossa condição de encarnados com a nossa condição de desencarnados, ou, se quisermos dizer, de espíritos errantes. Que são espíritos errantes? Que estão na erraticidade. Erraticidade é aquele intervalo entre uma encarnação e outra que o espírito passa no mundo espiritual. Então, olha, é como se a gente tivesse aqui uma alternância de ciclos, né? Ora o espírito está desencarnado, ora ele está encarnado, então aqui na condição de desencarnado, volta para cá, encarna, desencarna. E quanto tempo o espírito passa no mundo espiritual entre uma encarnação e outra? Não existe uma regra, não existe um tempo demarcado para isso, cada espírito, em cada período, pode ficar um tempo diferente. Esse tempo pode ser curto, entre uma encarnação e outra, e às vezes pode ser longo, dependendo das necessidades do espírito, mas a gente pode dizer que, em linhas gerais, o tempo que o espírito passa na erraticidade é mais ou menos o tempo que ele passou encarnado, tá? Podendo às vezes ser menos e às vezes podendo ser mais. Então, ele viveu uns 80, 70, 80 anos por aqui, mais ou menos ele pode passar quase que esse tempo lá. Mas, dependendo da necessidade, ele pode voltar antes disso, passar um pouco tempo na erraticidade e já se preparar para o retorno. Dependendo do trabalho que ele tenha que realizar, às vezes ele vem com uma tarefa específica e a ocasião oportuna se faz logo, então ele fica, às vezes, pouco tempo no mundo espiritual. Então, olha, quanto podem durar esses intervalos, né? Essas permanências no mundo espiritual? Desde algumas horas até milhares de séculos, né? Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que voltar a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Então, reencarnar é preciso, porque evoluir é preciso. Então, todos nós voltamos. Como eu disse, como eles aí colocam, esse tempo que a gente passa na condição de desencarnado pode ser de algumas horas, como eles colocam, muito curiosamente, até milhares de séculos. Às vezes o espírito se engaja em algum trabalho importante no mundo espiritual. André Luiz narra isso em alguns momentos.
e está lá fazendo um trabalho importante, funda instituições, torna-se um esteio importante para trabalhos de assistência espiritual, então às vezes o espírito fica bastante tempo no mundo espiritual exercendo aquela atividade e depois continua reencarnando, seguindo a sua trajetória evolutiva. Mas lembrando que o espírito também evolui bastante lá no mundo espiritual. Porém, é como se ele aqui viesse para a Terra, esquecido de quem ele é, para passar por um teste, né? Tudo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele angariou de conhecimento no mundo espiritual, aí ele encarna para ver se de fato ele incorporou aqueles ideais e se ele vai conseguir colocar em prática. Então a gente pode dizer que a nossa encarnação aqui, ela não deixa de ser uma prova, né? Que a gente vem para se submeter a essa prova. Tá? Será que a gente aprendeu direitinho mesmo? Então vamos ter uma experiência para ver se na hora de usar aqueles valores a gente os tem incorporados em nós. Então aqui, né, novamente, aquela alternância de estados, encarnado, reencarnado, desencarnado, reencarnado, e por aí vai. Pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Isso é uma questão mais de conceito, né? Sim, com relação aos que tenham de encarnar, mas não são errantes, porém, os espíritos puros. Por quê, né? Porque eles não têm que reencarnar. Então, eles não estão na erraticidade, é uma conceituação apenas. Como eles não têm que voltar, para eles, o estar no mundo espiritual não é erraticidade, porque não é um intervalo entre uma encarnação e outra. Então, os puros, os que chegaram à perfeição, esses não são errantes, eles estão apenas desencarnados. Esses se encontram no seu estado definitivo, porque a gente sabe que a pátria espiritual, que o mundo espiritual, é a verdadeira pátria do espírito. É o mundo essencial de todos nós. Ao contrário, às vezes, do que a gente pensa, né? Quando a gente está aqui na Terra, a gente acha que a nossa casa é aqui, que o nosso lar é aqui. Isso tudo é transitório. A nossa família é transitória. Todas as coisas da Terra são transitórias. As relações mais estreitas, a nossa essência verdadeiramente, a gente observa e sente no mundo espiritual. É a nossa verdadeira pátria. A gente vem aqui para a Terra a trabalho, a gente vem em provas, às vezes até em expiações. Ficamos um tempo e voltamos para o local de onde viemos. E vai haver um dia em que estaremos bastante evoluídos e que não necessitaremos mais encarnar para seguir a nossa trajetória evolutiva. Então, aí nós permaneceremos na nossa pátria, que é o mundo espiritual. É por isso que quando alguém desencarna, ontem ainda escrevi isso sobre Dona Leia, né? A gente diz que voltou à pátria espiritual ou voltou para casa, porque é o nosso lar na essência. Tudo que a gente constrói aqui são coisas que ficam, os laços ficam, mas em algum momento a gente vai ter que seguir sem olhar para trás, né? E vamos ter que deixar todas essas coisas, porque elas não são definitivas nossas, né? Vamos ter que voltar à pátria espiritual. Então, a gente fica pensando no quanto a gente precisa refletir seriamente sobre o desapego. Desapego às coisas deste mundo. Desapego do nosso pai, da nossa mãe, do nosso filho, do nosso marido, da nossa mulher, do nosso carro, da nossa casa. Porque, gente, vai chegar um dia para todos em que tudo isso vai ficar. Não digo que vão ser esquecidos os afetos, não é isso. Mas tudo vai ficar.
E nós teremos que estar preparados, o quanto mais preparados, melhor, para que a gente siga a nossa trajetória. Nós não sabemos se é amanhã, se é depois da manhã. Os acontecimentos mais recentes, até aqui no nosso grupo, nos mostram o quanto a gente precisa estar preparado. Porque quando é que nós vamos deixar esse veículo de carne? Pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui 10 anos. E a gente precisa viver na Terra, com os valores, com as questões que encontramos por aqui, mas sabendo que nada disso é definitivo e que talvez no momento chegado, seja ele esperado por nós ou não, considerado oportuno ou não, a gente vai ter que seguir para o mundo espiritual, deixando tudo aqui. Tudo que às vezes representava tanto para a gente, porque às vezes a gente coloca os nossos valores nas coisas da terra e se apega de uma forma obstinada às pessoas. Meu filho, meu marido. Esses todos que são meu alguma coisa, são companheiros de evolução que nesta experiência vieram e nos foi dada a oportunidade de conviver com eles em situações encarnatórias que às vezes a gente chama de marido, de filho, de irmão, mas eles não são nossos. Porque se fossem, o que é nosso vai com a gente. O que não é nosso fica, né? Então, o que é nosso? Nossos valores, nossa conduta, nossos sentimentos, isso é nosso. Aquilo que a gente construiu no mundo íntimo. Tudo que é fora fica, até o corpo fica, né? Então, eu tenho refletido muito nesses dias sobre o desapego. Acho que é alguma coisa para a gente refletir permanentemente, né? E nos autoanalisarmos o quanto a gente é ou não apegado às coisas dessa terra, dessa vida, às pessoas, ao lar, ao trabalho e a tudo. E irmos trabalhando nossa mente para que a gente se liberte um pouco disso agora, para que quando a gente precisar deixar tudo isso, mesmo que temporariamente, a gente o faça com serenidade, né? Então, considerando essa resposta dos espíritos, a gente chega à conclusão que dizer que um espírito está na erraticidade implica dizer que ele tem algum grau ainda de imperfeição, que ele não está puro, né? Então, espíritos errantes são aqueles que são ainda imperfeitos e estão necessitando da encarnação para evoluir. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo não fazem do mesmo modo que nós outros. Vamos ver. Estudam e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Então, os espíritos estudam no mundo espiritual, né? Eles observam as coisas, ouvem palestras, como a gente faz aqui, né? O André Luiz narra situações, experiências em que ele vai a assembleias onde um instrutor, um governador, um espírito elevado ali comparece para fazer um estudo sobre o evangelho, trazer uma fala num determinado sentido. Os espíritos fazem cursos também, né? A gente faz curso aqui, eles fazem curso lá. Existe um livro de Emmanuel, psicografado pelo Chico, chamado Pensamento e Vida. E na introdução desse livro, o Emmanuel diz que este livro
seria a materialização, né, através da psicografia do Chico, de uma cartilha oral que já existe no mundo espiritual e que é ministrada aos candidatos à reencarnação. Ou seja, existe um cursinho preparatório no mundo espiritual para aqueles que estão se preparando para encarnar. E o conteúdo desse curso é basicamente o conteúdo do livro Pensamento e Vida, que Emmanuel fez a gentileza, né, de transmitir para nós através do Chico. Vejam, então tem cursos, tem escolas, tem encontros, tem palestras, tem conferências com homens doutos, com espíritos superiores. Olha que maravilha. Então o espírito ele estuda as questões existenciais e aí ele fica repleto de bagagem, de conhecimento. E aí chega uma hora que ele não vai continuar só absorvendo conteúdos, ele tem que voltar ao cenário da Terra, às vezes com o espírito com quem ele já conviveu, muitas vezes constitui uma família e vai provar nesta vida de encarnado se tudo aquilo que ele aprendeu teve raízes dentro dele ou se ficou só no âmbito da superfície, né? Como dizia Dona Leia, não fiquemos na superfície. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente aprendeu na erraticidade, tivemos orientação, nossa encarnação foi planejada e aqui estamos nós, passando pelas experiências, pelas provas, pelas dores, por tudo isso e sendo aferidos pela nossa própria consciência se a gente realmente incorporou determinados valores que a gente achou que tinha angariado no mundo espiritual ou se eles ainda não estão muito firmes dentro de nós. É uma prova, basicamente, a vida de encarnados. E aí, olha, é uma fala que a gente retirou lá do livro Nosso Lar. Essa fala foi trazida pela senhora Laura, mãe do enfermeiro Lísias, que foi quem cuidou do André Luiz, junto com o médico Henrique de Luna, né, quando ele foi socorrido em Nosso Lar. E depois o Lísias se tornou amigo do André Luiz e o André Luiz vai residir temporariamente na casa do Lísias. Lísias morava com as irmãs e com a sua mãe, que era a senhora Laura. A gente vai falar mais da senhora Laura daqui a pouco. Então ela fala, olha, consagrei meu estudo sério ao melhoramento moral de mim mesmo, busquei ajudar a todos sem distinção. Ela estava naquele momento em que André Luiz vai residir temporariamente na casa dela, em Nosso Lar, se preparando para uma nova encarnação. Então ela fala que ela estudou bastante, que ela trabalhou bastante. Os espíritos trabalham no mundo espiritual. Não ficam lá de papo para o ar, numa contemplação sem sentido, tocando harpa, não. Isso seria uma chatice, né? Para quem é dinâmico, para quem gosta de trabalhar. Eles trabalham em muitas atividades voltadas para o espírito, né? Se a pessoa é médico aqui, quiser ser médico lá, ele vai ser médico de almas, não mais de corpos, porque os corpos ficaram aqui na Terra. Mas existem muitas atividades. É só a gente ler o livro Nosso Lar, a gente vai ver que o próprio André Luiz, ele não começa como médico. Aliás, durante toda a série de livros, ele não exerce a medicina lá. Ele começa como um humilde faxineiro, limpando as câmaras de retificação, que é para onde iam espíritos recém-desencarnados em condições difíceis. E havia muito que limpar por lá, fluidicamente falando. E ele começa assim, ajudando. Um dia ele precisava de trabalhadores, ele estava por lá, ele viu uma vassoura, ele passou a mão na vassoura e foi ajudar na limpeza. E assim ele foi se integrando no trabalho. Aliás, os espíritos nos ensinam que o trabalho no mundo espiritual é fundamental
para que o espírito desencarnado, muitas vezes recém-desencarnado, se adapte mais rapidamente à vida, né, de espírito desencarnado, a dinâmica do mundo espiritual. Porque pensa, vamos imaginar a gente desencarnando. Fica tudo para trás, a profissão que a gente exercia, a casa, a família, tudo. E a gente chega lá assim, meio atrapalhado. A gente viu na aula da desencarnação que o espírito chega num certo estado de perturbação, meio sem saber direito onde ele está, quem são aquelas pessoas, nem quanto tempo, às vezes ele deu uma dormida, ele não sabe muito bem quanto tempo ele ficou adormecido, ele acorda meio torporoso. E aos poucos isso vai se dissipando, ele vai tomando consciência de onde ele está, quem são aquelas pessoas, vai tomando mais consciência de si mesmo. E aí, quando ele já está mais adaptado, mais fortinho, né? Porque às vezes o espírito chega lá meio doente, com a sensação de estar doente, de estar enfraquecido. Aí quando ele vai se sentindo melhor, o que ele vai ficar fazendo, né? Deitado na cama o dia inteiro, passeando, conhecendo os lugares o dia inteiro? Não. Primeira coisa que os espíritos já orientam é uma atividade que ele possa fazer, no começo uma atividade mais simples, mais leve, e aí ele vai se entrosando no trabalho. E aí a vida do espírito vai se ajustando à nova realidade. Ele vai se adaptando à sua nova condição. Porque deve ser meio difícil também, né? Desencarnar, chegar lá no mundo espiritual, mesmo que seja um lugar maravilhoso e tal, é outra vida, é uma nova rotina, é tudo novo. Então o trabalho ajuda muito a estabelecer essa rotina e a dinâmica de uma nova vida. Então eles trabalham, aprendem, se dedicam uns aos outros. Porque deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes, né? É aquela história. A gente já conversou que desencarnar não significa obter um passaporte para a santidade. O espírito que desencarna não é porque ele foi para o mundo espiritual que ele ficou bom de um dia para o outro. Ele não deixou aqui na Terra suas más paixões e vai para lá purificado, espírito de luz. Se ele já não tinha luz aqui, ele não vai ter luz lá, de repente, só porque desencarnou. Então, olha, por que deixando a Terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões? Uma vez que eles reconhecem inconvenientes. Mesmo aqui, às vezes a gente tem inclinações, paixões, que a gente sabe que não são legais e a gente não consegue se desvencilhar delas. Olha a resposta. Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas, mal o deixam, perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas. Uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então, olha, ele dá o exemplo, uma pessoa excessivamente invejosa. O que ela vai ser no mundo espiritual? Um espírito invejoso. Uma pessoa maldosa, existem essas pessoas, né, que querem ver a derrocada do outro, que se comprazem com alguma coisa ruim que acontece para alguém, vai ser um espírito maldoso, que não tem amor no coração, que não tem compaixão, né? A pessoa era uma caluniadora, inventava histórias e destruía a reputação da turma por aqui. Ao desencarnar, o que ela vai ser? Um espírito caluniador. Ela não vai mudar na sua essência só porque desencarnou, né? E a pessoa que era boa, trabalhadora,
dedicada, amorosa, misericordiosa, vai ser um espírito trabalhador, amoroso, misericordioso, que acolhe as necessidades dos outros, como era aqui. Percebem? Então a gente leva, isso é por isso que a gente permanece com a nossa individualidade preservada. Preservar a individualidade implica em levarmos conosco o nosso jeitão de ser. As nossas mazelas, as nossas virtudes, vão conosco, né? Então a gente não fica melhor só porque desencarnou. E olha aí uma fala de André Luiz, né? Cláudia, Oi, bem. eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Mas essas características negativas dos espíritos que desencarnam, né, e que mantêm essas características, no mundo espiritual, eles são ajudados a perceber essas características ruins e melhorar isso? São. Esse ajudados a perceber, às vezes, vem através de um cansaço que se abate sobre eles, de alguns sofrimentos pelos quais eles passam, pela própria característica de serem mais afeitos ao mal, etc. Às vezes isso pode demorar até séculos, porque existem espíritos que se comprazem no mal. É diferente de um espírito que fez algum erro, que tem suas mazelas, mas que está buscando alguma coisa boa. Existem espíritos que se comprazem no mal, como aqui também, né? Eles vão ter que sofrer bastante, passar por situações difíceis no mundo espiritual que existem, até que esse mal, essa inclinação ao mal se gaste neles, até que eles cansem, sabe? E aí eles... E por então, si só percebam, estando né? receptivos ao bem, aí eles são auxiliados da maneira como a gente imagina. Mas até então, eles têm, como se diz, né? Eu vou usar uma expressão bem popular, que bater bastante a cabeça, né? É aquela coisa, às vezes os espíritos superiores, eles não desperdiçam auxílio para quem não vai aproveitar. Então, às vezes a gente quer ajudar uma pessoa não quer ser ajudada, ela quer continuar naquela. E às vezes a gente, na nossa imperfeição, a gente quer impor o auxílio goela abaixo, né? E não resulta em nada, a pessoa não está afim. No mundo espiritual, eles têm uma lucidez maior, né? Os espíritos superiores, e eles deixam a pessoa, o espírito, chegar até naquele ponto de desgaste, de sofrimento mesmo, em que ele pede ajuda. Aí ele é ajudado. Aí a luz se faz. Mas enquanto isso, eles observam, acompanham. Eles não abandonam, mas eles esperam o espírito passar por suas experiências até que ele esteja pronto para de fato ser ajudado e aproveitar aquele auxílio. Entendeu? Tá bom. Obrigada, Cláudia. Imagina bem. Então, vejam, o André Luiz estava lá naquele período que ele passou, né, no umbral, se restabelecendo. Ele não era um espírito mau propriamente aqui na Terra, mas ele tinha muitas mazelas a vencer. Então ele ficou 8 anos no umbral. E olha o relato que ele faz. Onde os sicários de coração empedernido, sicários são malfeitores, malfeitores lá no mundo espiritual. Por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Então, o André Luiz não era um espírito mau, mas trazia enganos, ilusões, havia fugido ao dever em vários momentos. Então, ele precisava, para reconhecer a existência ou a força de um Deus maior, de valores mais altos, ele precisava passar um tempo no umbral para que ele também, gastando essas ilusões que ele trazia da Terra,
pudesse se apresentar à espiritualidade de coração aberto e apto a receber auxílio. Então ele fica lá os 8 anos na nossa conta, né? No umbral, é bastante, né, para nós. Até que ele devia ser um espírito orgulhoso, tinha sido médico aqui na Terra, devia levar uma certa arrogância da ciência que ele tinha, porque num dado momento, muito bonito do livro, ele fala que depois de tanto sofrer, ele começa a refletir que deveria haver algo além neste mundo. E que todo o conhecimento e toda a ciência médica que ele possuía não eram suficientes para livrá-lo daqueles sofrimentos. Olha que coisa. Então ele começa a encontrar o caminho da humildade, sabe? De perceber que aquilo tudo, os títulos, aquilo tudo que ele conhecia, não era nada perto da realidade espiritual. Que aquilo tudo era coisa passageira, que aquilo não tinha relevância nenhuma na realidade espiritual em que ele se encontrava. E aí ele começa a se lembrar e fazer conjecturas que talvez existisse um Deus e que talvez a sua mãe tivesse razão quando ensinava a ele as preces quando ele era criança e orava a esse Deus. E ele começa a chorar e a se lembrar da mãezinha e das preces que ele fazia com ela quando ele era criança. Olha que coisa linda. Aí ele cai de joelhos, relembra uma das preces, se não me engano era o Pai Nosso, e começa a orar. Nesse momento ele começa a enxergar vultos luminosos ao seu redor que sempre estiveram ali. Aqueles 8 anos, a mãe dele estava por perto, intercedendo por ele, os espíritos de nosso lar iam naquela região visitar para ver se já tinha alguém que pudesse ser auxiliado, e ele lá não via nada. Naquela escuridão, encontrando esses sicários aí de coração empedernido. E aí, quando ele se encontra com alguma réstia de humildade e se põe a orar, reconhecendo o poder de um ser maior, ele começa a enxergar um vulto luminoso e é um daqueles espíritos de luz que por ali estavam, sempre observando se havia algum espírito que já pudesse ser auxiliado. E aí ele vai. Aí ele é auxiliado, é colocado numa maca, é transportado para o nosso lar, e lá ele vai para um local semelhante a uma enfermaria e vai dando início ao seu processo de adaptação ao mundo espiritual. Vejam que interessante, né? Ele precisou passar um tempo aí para esgotar sua arrogância, suas ilusões, o valor que ele dava para as coisas materiais, talvez para a posição dele, até que tudo isso fosse gasto, corroído ali naquele sofrimento, e ele se sentisse então mais apto a receber o auxílio de verdade. Isso é lição para a gente. Por quê? Porque a gente não precisa esperar chegar lá para ir também se livrando dessas ilusões, né? Nome, dinheiro, posição social, títulos que a gente tenha, tudo isso é ilusão, gente. Profissão que a gente exerce, sabe? Posição, tudo isso é ilusão. No mundo espiritual isso não tem valor nenhum. Só tem valor aquilo que a gente fez e os valores que a gente conquistou. Se a gente angariou um pouco de amor no coração, se a gente auxiliou as pessoas, se a gente foi útil neste mundo para que ele fosse melhor, com certeza a gente vai estar numa condição boa. Mas se a gente trabalhou só para a gente, num mundo egoísta, num mundo onde a gente só servia a nós mesmos e àqueles que eram restritos à nossa família, por mais que a gente tenha sido uma pessoa de bem aos olhos do mundo, às vezes a gente ainda poderia ter sido mais, ter feito mais. E às vezes a gente carrega, né, apegos,
arrogância, orgulho. E para a gente poder adentrar numa condição espiritual melhor, às vezes a gente tem que passar por uns perrenguezinhos, né, no mundo espiritual, como o André Luiz passou, para ir deixando isso tudo de lado e nos tornarmos criaturas com um pouquinho mais de luz no mundo espiritual. Ô, Cláudia. Pois não. Eu tenho uma pergunta para você, lendo Obreiros, que eu estou lendo. Agora você falou da gente ser melhor, ajudar as pessoas. O Dimas está no momento da desencarnação dele e o Jerônimo diz assim ao André Luiz, que o Dimas se dedicou demais às pessoas. Deixou de comer muitas vezes, deixou de dormir e tendo problemas com a sua saúde por ele ter se dedicado demais às pessoas. Então, ele teria alguns problemas no desencarne. Aí eu me pergunto, até que ponto a gente deve se dedicar aos outros e cuidar de si também? Como ficaria essa situação? Porque eu já li 3 vezes a página, porque aí eu não realmente entendi. Depois eu vou reler, viu? Aí eu te falo. Mas é lógico que existe na lei do trabalho o repouso, ele faz parte da lei do trabalho, né? Então a gente tem que buscar um certo equilíbrio também. Porém, também os espíritos ensinam lá no Evangelho que quando alguém gasta a sua saúde em favor de alguém, se você, por exemplo, tem que cuidar de um doente, um familiar, às vezes você perde a sua saúde, em parte, se dedicando a uma atividade assim, porque você não dorme direito, você não come direito, né? Mas que isso não é considerado uma falta pelo espírito que acaba desgastando a própria saúde, porque ele está fazendo isso por uma causa nobre. Ele está fazendo isso por um impulso amoroso, né? Então, às vezes você tem um familiar que é super dependente, precisa, e você não consegue cuidar de você, algumas coisas na sua saúde vão ficando. Será que você será responsabilizado por isso? Os espíritos dizem claramente lá no Evangelho, acho que é no Evangelho, que essa é uma situação diferente, porque você está atendendo à lei de amor. E isso cobre qualquer outra questão, né? Quando você faz algo por misericórdia, por amor a alguém, você não pode ser, eu vou colocar entre aspas, punido por isso. Por isso que eu vou dar uma lida de novo, é Obreiros da Vida Eterna, né? E vou rever essa questão para eu conseguir contextualizar um pouquinho melhor, tá? O que a gente aprende com a doutrina é isso. Às vezes você se dedica, você até se desgasta, mas se for por uma causa nobre e justa, digamos assim, tá tudo certo. Né? Então, aí eu fiquei em dúvida, porque ele coloca como se ele fosse ser punido por ter tido lesões no fígado, lesões neurológicas, dele ter deixado a saúde dele em benefício da saúde de outrem. Eu vou ler de novo, porque eu não lembro desse episódio. Eu já li faz tanto tempo e vou reler, tá bom? Tá bom, obrigado, Cláudia. Imagina. E vamos mais um pouquinho. A gente já passou, eu já adiantei isso para vocês. Na reticidade, o espírito progride? Pode melhorar-se muito. Tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. Aquilo que a gente falou, a vida aqui é a prova, é o teste, né? É o exame final, depois daquele ano de estudos na escola, para ver se o espírito aprendeu. É isso aí, é um exame. Aqui depois vem uma fala, um episódio que envolve a senhora Laura, ele é um pouquinho grande, merece alguns comentários, e eu vou fazer na semana que vem com vocês. Então a gente vai partir daqui dessa questão na próxima semana, de que o espírito progride
aprende, né? Melhora-se na erraticidade, mas que ele precisa da vivência física aqui na Terra, da condição da experiência encarnatória, para botar tudo isso em prática. E aí a gente vai ver um diálogo da senhora Laura, né, com os espíritos lá em nosso lar, que ela aprendeu bastante, ela se dedicou, ela se melhorou, mas ela ia passar, ao encarnar, por uma prova de fogo, e ela estava meio receosa, né, porque ela sabia que ela seria testada nos valores que supostamente ela teria angariado no mundo espiritual, mas que ela só ia ter certeza mesmo se aquilo já fazia parte dela, do seu modo de ser, a hora que ela retornasse, tá?